Seja bem-vindo a mais um Fé e Ciência, um podcast que discute ciência, discute Bíblia com cientistas e com teólogos aqui na sua IPP TV. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. O meu convidado, que você conhece muito bem, ele é muito parecido comigo. Ele tem 2 olhos, ele tem um nariz, uma boca, 2 orelhas, 2 braços, pernas, até o nome é igual. Hoje, meu convidado é o professor Dr. Marcos Eberlin, que você conhece já de outros programas em que ele participou aqui entrevistando e sendo entrevistado. Marcos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que você tá? Isso, tô super bem, Marcos. A gente estava brincando antes aqui, né? Que uma coisa a gente concorda: Marcos é o nome mais lindo do mundo. É o nome mais bonito que tem, né? Isso, e a gente concorda em outros assuntos também. Um privilégio imenso ser entrevistado por você, Marcos. E vamos lá, a gente está nesse podcast querendo divulgar, expandir, anunciar a verdade sobre as nossas origens. Exatamente. A gente vai falar de um tema extremamente interessante, tanto do ponto de vista da ciência, como também do ponto de vista da teologia. Os chimpanzés são nossos primos, no sentido de que somos parentes de alguma maneira. E eu vou começar exatamente com essa pergunta, Marcos. A ciência trabalha desde Linneu com a taxonomia. Nós biólogos, nós gostamos de classificar os animais a partir das suas semelhanças. Esse é o critério que a gente utiliza. Levando em consideração isso, existem semelhanças suficientes para dizer que homem e chimpanzé são da mesma raiz evolutiva? Ô Marcos, essa é a propaganda que se faz por aí. Dizem que nós somos extremamente parecidos. Tá? No nosso genoma, anunciaram ao mundo que a gente seria apenas 1% diferente. 98%, 99% do nosso genoma é igual ao dos chimpanzés. Igualzinho, portanto, estamos no mesmo galho da árvore da vida. Exato. É realmente uma semelhança que dizem que é uma prova absoluta de que há alguns milhões de anos atrás e alguns milhões de anos atrás, do ponto de vista da escala evolutiva, é um piscarzinho de olhos. Sim, exatamente. Havia um ancestral símio comum na Terra que se divide em orangotango, chimpanzé, gorilas. Os bonobos também. Também, não, a macacada toda, né, Marcos? Estamos no galho da macacada, né? Certo, e cada macaco no seu galho. Essa é a minha tese, né? E que, de repente, também surgiu o homem ali, os humanos estariam no mesmo galho e a gente estaria numa semelhança absurdamente semelhante. 1% só, veja bem. E essa história tem sido propagada por todos os cantos e todos os lugares. Outro dia eu estava assistindo o Pondé no programa dele, né? Fizemos um lá no encontro TDI nacional esse ano, né? E o Pondé estava lá no programa, na TV Cultura, falando assim: olha só, gente, como nós somos semelhantes, apenas 1%. Eu tremi na minha cadeira ali, né? E até no debate eu falei: Pondé, como é que você pôde falar essa inverdade? Para não dizer mentira, né, Marcos? Sim, politicamente correto. Uma inverdade. Eu falei: Pondé, nós somos pelo menos, Marcos, pelo menos 33% diferentes no genoma. Por todas as estimativas que eu tenho visto, os artigos mais recentes que eu tenho lido. Porque, olha, só de partida, Marcos, quando a gente for comparar o genoma dos chimpanzés com os humanos, só de partida, o genoma dos chimpanzés é 4,3% maior em extensão de pares de bases. Então, pera um pouquinho. Então, se logo essa informação, se ele tem um genoma maior do que o nosso,
vai ter um monte de pares de bases do chimpanzé que não vão haver nenhum grau de semelhança conosco, porque no nosso genoma essas informações faltam. É 4,3% maior. Começa por aí já. Então esses 4,3% já deveria ser considerado como uma diferença. Olha, como é que podemos ser apenas 1% diferentes, 2%, né? Dá 1,5% mais ou menos. Se somos já de cara 4,3% diferentes no comprimento na quantidade de bases nitrogenadas. Quantidade, olha, dos humanos deve dar 3,1 bilhões de pares de bases. Exatamente. E o chimpanzé 3,2,5, assim, né? 3,25 bilhões de pares de bases. Eu brinco, dá mais trabalho fazer chimpanzé do que fazer humano. Olha, trabalho genômico, né, Marcos? Para quem ficou sem saber exatamente do que a gente está falando, você já deve ter visto vários desenhos da molécula de DNA e esses desenhos da molécula de DNA têm uma sequência de letras, né? São 4 pares de bases nitrogenadas, né? Identificadas pela letra A, C, G e T. Então, quando a gente está falando igual isso aqui, Marcos, exatamente, olha aí, pessoal, tá vendo? Que cada corzinha aqui seria uma das bases nitrogenadas. E então, tudo emparelhado aqui, ó, um do ladinho do outro. Exato. Tá, então, quando a gente fala que o ser humano tem em torno de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, é essa sequência dessa substância química, a base nitrogenada que a gente tem no DNA, é exatamente isso que a gente está falando. 3,2 bilhões dessas sequências aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando até 3 bilhões. Imenso. Agora, o Marcos, se os estudos dizem que nós temos 98% de semelhança, foi estudado 100% do DNA humano e 100% do DNA do chimpanzé para poder fazer essa comparação? Ou os estudos se concentram em uma parte desse DNA e aí a gente compara e numa parte muito pequenininha os graus de semelhança podem chegar a essa amplitude? Olha, Marcos, dizem que do nosso DNA apenas 3%, não é? São codificantes. Codificantes. O resto seria lixo, é o tal do DNA lixo. Exatamente. Mas quebraram a cara, porque foram verificar se o lixo era lixo e não era lixo. Pelo contrário, esse DNA que foi chamado de lixo existe justamente para fazer o DNA que não foi considerado lixo funcionante. Eu digo que é ouro puro. É meta-informação, é o manual de uso da informação. Exato. E, obviamente, muitas vezes o manual é muito maior do que a própria informação, que é um monte de instruções ali. Mas eles pegaram apenas essa parte codificante. E o pior, Marcos, eles perceberam que comparar genoma é muito difícil. Porque uma letrinha faz toda a diferença. Eu brinco, tem uma frase bíblica que Jesus, olhando para um dos ladrões do seu lado, disse assim: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Essa frase tem dado muita discussão. Aí o pessoalzinho muda um pouco a vírgula, né? Em verdade te digo... Vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. E a outra frase é: em verdade te digo... hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Dá uma diferença. Uma diferença imensa, mas não dá? Em ciência também existem essas nuances? Sim, olha, no genoma, Marcos, quando você faz uma modificação na vírgula, o resultado é tremendo. Por exemplo, a anemia falciforme são pequenas mutações deletérias que causam um estrago terrível. Para quem não sabe, a anemia falciforme é uma má formação dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são células arredondadas. Nessa anemia falciforme, a hemácia tem um formato de foice, de meia-lua. E por causa disso, ela não consegue transportar corretamente os gases respiratórios. É isso que o Marcos está falando. Agora, muitas mutações são consideradas, inclusive, silenciosas. O que seria uma mutação silenciosa, Marcos? Uma mutação que não causa grandes estragos, ou praticamente ela é imperceptível. Sim. É como você escrever, por exemplo, antes de P e B vem M, não é? Sim. Também.
Com N, também com N. Faz alguma diferença? Todo mundo que lê vai ler e vai entender. Você vai perceber que tem um erro ali. Tem um erro ali. Mas o erro não fez resultado prático nenhum. Para a leitura, a pessoa continua. vai ler. Então, as mutações, é muito difícil de saber exatamente qual o resultado prático dessas mutações. E tem regiões também que são muito, muito difíceis de comparar. Sabe o que fizeram, Marcos? 23% do genoma humano foi deixado fora dessa comparação. E 18% do genoma dos chimpanzés. 45% da informação do genoma foi deixado fora da comparação. Quer dizer, não foi estudada. Por que deixaram fora? Porque queriam encontrar semelhança. A parte mais diferente foi arrancada. Aí eles usam o tal do BLAST, né? Você conhece o BLAST, né? O BLAST é um programa de comparar genomas? Não, é um programa de forçar a semelhança entre genomas. Porque o BLAST acha um pedacinho aqui, ele fica procurando pedacinho em tudo quanto é lugar do outro genoma. Que tá lá embutido. Encontrou, pum. Olha, tá. Então, se tiver um mamãe aqui e um mamãe numa frase lá longinho no outro, um é mamãe, eu quero mamar, vai. Ok. O outro, mamãe... eu já mamei. Eu já mamei. Não, pega outro contexto totalmente diferente de mamãe, né? Dia das mamães. Ok. E o cara, eu encontrei uma semelhança. Porque tem mamãe aqui e mamãe lá. Em duas frases com sentido totalmente diferente. Então, olha, foi isso que eles fizeram. Então, esse 1%, vamos considerar 1%, foi extremamente forçada a barra para dar 1%. Mas mesmo que fosse só 1%, Marcos, eu brinco, né? O efeito Elon Musk. Conhece o efeito Elon Musk? Que efeito é esse? Gente, se o Elon Musk chegasse aqui, né, falasse assim, gostei muito desse podcast aqui, Fé em Ciência, da IPPTV, esse Arival né, super mega legal. Mas a gente precisa expandir esse estúdio aqui. Então chamávamos o Arival entrava aqui, o Elon Musk falasse assim, Arival, vou fazer uma pequena doação. Elon Musk. De tudo que eu tenho, 1% doarei para a IPPTV. Já pensou o Arival falar assim, nossa, 1%? Não vou nem me preocupar. Só 1%? Só 1%. Não. Mas que diferença, hein? Dava mais que os 40 milhões que o Arival tá precisando, né? Para comprar lá o novo local da IPP. Gente... É 1% de 3,2 bilhões de pares de bases. São 600 mil mutações do bem, mutações que contribuíram para sofisticar o genoma. Agora, o que a gente sabe das mutações? Mutações são defeitos e defeitos causam defeitos. Nunca na história da ciência foi reportada uma mutação que causou um aumento de sofisticação. Além do fato de que as células têm mecanismos de reparo para essas mutações. Sim. Uma vez que a célula reconhece que uma sequência de DNA é diferente da que deveria ser, essa sequência é corrigida. Arranca e coloca certo no lugar. De tal maneira que pode estar acontecendo mutação agora, mas elas jamais serão expressas porque elas estão sendo reconhecidas como um erro e como erro estão sendo corrigidas. Tanto que no sequenciamento do genoma humano, Marcos, percebeu-se que de geração em geração, apenas de 50 a 100 mutações deletérias são transmitidas para os filhos. Aí você fala, nossa, mas 50 a 100, que monte? Em 3,2 bilhões. Então os mecanismos são muito eficientes em arrancar essas mutações deletérias, mas de vez em quando alguma escapa. E todo filho tem de 50 a 100 mutações deletérias a mais que seus pais. Isso está causando um problema seríssimo. A gente está percebendo uma involução bastante rápida dos humanos. Agora, mutação do bem, que aumentou a sofisticação. Marcos, já viu algum defeito ao melhorar o funcionamento de um sistema, né? E a gente precisava de 600 mil no mínimo dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos. Mas agora que a gente consegue sequenciar bem melhor os genomas, fizemos o sequenciamento do genoma dos chimpanzés, fizemos o sequenciamento dos genomas dos humanos, nem concluímos muito bem ainda, né? Porque anunciaram ao mundo que tinha feito tudo, mas era só uns 90 e poucos por cento. Exatamente. Até hoje nunca concluíram 100%. Mas depois que a gente fez todo esse estudo, qual foi o resultado?
Olha, várias e várias avaliações têm sido feitas. Como eu disse para você, é muito difícil você comparar, porque não é só comparar a letrinha, você tem que saber o efeito daquela letrinha. Sim, lógico. Mas eu tenho alguns artigos, até no Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, né, que você pode adquirir pela Ezion. Eu conheço esse livro. Conhece esse livro? Bom pra caramba, né, Marcos? Conheço. E o autor você conhece também, né? Conheço o autor também. Tem um nome lindo. Tem um nome muito bonito. Muito bonito. Por acaso, só sou eu, né? Eu falo lá, rapaz, quando a gente foi fazer essa comparação certinha de todas as informações e comparar direitinho, o que acontece? Alguns artigos falam que a gente é até 33% diferente. Sim. Ó, tem uns artigos que falam 7, outros 14, outros 33, 45, um chegou a dizer. Sim, já. Para mim, dos 4, o melhor é o do 33. Porque eu gosto de 33, não, porque quanto pior, melhor para mim, né? Tá certo, eu defendo outra tese. Mas, Marcos, eu acho que quem fez o artigo e fez a comparação, fez uma comparação muito bem feita. Ele foi considerando todos os problemas que essas mutações... Então, a gente pelo menos 1 bilhão de pares de bases diferentes de chimpanzés. Então, por isso que eu digo, descanse em paz, Marcos. O Felipe ali, né? Não vou chamar ele de Paquito. Hoje não. Não. Nem, todos que estão nos ouvindo aqui na IPPTV, ao redor do mundo, né? Porque o IPPTV vai pro mundo agora, né, gente? Descanse em paz. O chimpa não é teu mano. Chimpanzé não é teu parente. Ô, Marcos, eu queria abordar um outro tipo de comparação. Muita gente estuda o comportamento humano e se esse comportamento humano também tem uma determinação genética. Sim. Né? Nós não somos deterministas, mas se o código genético nos forma e forma o funcionamento dos nossos órgãos, será que esse código genético também formaria o funcionamento e a expressão da mente? Né? Fazendo uma comparação de comportamento, fazendo uma comparação comportamental. Existem comportamentos entre nós e os chimpanzés que são relativamente semelhantes, mas obviamente existem comportamentos que são totalmente diferentes porque somos humanos. Claro. E essa é uma condição absolutamente inegociável. Humanos e animais não humanos têm papéis diferentes e comportamentos diferentes. Como é que a ciência encara essa questão da comparação do comportamento? Comportamento. Olha, vou iniciar, Marcos, falando sobre o que pode ser relacionado diretamente com matéria. Que, obviamente, a gente tem muito mais do que só matéria em nós. Sim. Concorda? Sim. Só lembrando, pessoal, né? Tem uma primeira versão desse bate-papo que a gente fez no programa anterior. Foi a Ana Maria que me entrevistou, eu chamo ela Chimpa Teu Mano. Então, se você quiser pegar a parte 1, né? A gente está expandindo aqui, né, Marcos? Exatamente. Com outros assuntos, ou se for o mesmo, a gente está detalhando ainda mais. Olha, Marcos, por exemplo, o que acontece com a fala e o raciocínio? Ok. O chimpanzé nunca falou. Nem sim, nem não, nem papai, nem mamãe. Eu brinco sempre nas minhas palestras, eu falo que teve um amigo, isso é um fato, que ele foi viajar para os Estados Unidos e disse que tinha aprendido inglês. Aí eu falei, cara, você aprendeu rápido, né? Ele falou assim, aprendi uma palavra só. Aí eu perguntei pra ele, que palavra é essa? Ele falou assim, beer. Até que falou bem, assim, beer. Né? Cerveja, né, pessoal? Aí ele falou assim, rapaz, só essa? Ele falou, porque essa é essencial. O resto eu me viro. Então, pela lógica do beer, o que chimpanzé deveria falar? Banana? Não é verdade? Food. Em inglês. Não, mas pelo menos falar banana ele já deveria ter aprendido. Sabe por que ele nunca falará banana? Porque a gente tem um chip de fala nos nossos cérebros, os humanos. Tem uma região neuronal com neurônios específicos que controlam a nossa fala. Exato. Que o chimpanzé não tem, simplesmente isso. Não sei se você já ouviu os evolucionistas falarem. Não, é
porque a laringe, a composição faringe anatômica do... Né? É um pouco diferente do humano. Não é por isso, Marcos. Som eles conseguem fazer. Não, mesmo humanos que têm o sistema fonador, o sistema de articulação da fala preservado, se a pessoa passa por um acidente e tem um traumatismo, né, cerebral e tal, ela perde a capacidade de falar mesmo tendo a articulação preservada, entendeu? Sim. Então, olha só o que vai acontecer, Marcos. Eles não têm esse chip de fala, é uma região neuronal, eles nunca poderão falar. Sim. Olha o sorriso. Poxa, a gente sorri. Sabe por que a gente sorri? A gente tem 24 músculos nas nossas faces para expressões faciais. Exato. Outro dia eu fui lá no Institute of Creation Research, nos Estados Unidos, em Washington, né? Até visitei o Museu de História Natural. Não sei se você viu o meu vídeo no meu canal, né? Fui, depois a gente pode falar sobre isso. Não esquece, viu, gente? Ô, Felipe, eu fiz uma apresentação ali, o Felipe tá falando assim, e a apresentação? Vamos deixar ela para lá, que o bate-papo tá bem legal, né, Marcos? Ok. Aí, ô Marcos, eu cheguei e falei assim, ó... do que eu estava falando? Dos músculos. Eu assisti uma palestra no museu do ICR, Institute of Creation Research, lá nas facilities deles, que eles têm pesquisa e tudo mais. E o apresentador, que eu não vou lembrar o nome dele agora... Ele deu um monte de outras evidências que eu ainda não conhecia sobre a diferença astronômica que existem entre chimpanzés e humanos. Ele falou assim, a gente consegue com os nossos 24 músculos fazer mais de 10 mil expressões faciais diferentes. Eu falei, puxa vida, né? Fica até testando assim, né? Fazendo careta. Triste. Sim. Gente, olha, pensando, né? Pensativo. Sim. 10 mil. Chimpanzé sempre tem aquela cara de bobo, Marcos. Nada contra o chimpanzé, gente. Mas é sempre aquela cara, né? Não tem. Agora, choro. O ser humano é o único que chora. Os humanos são os únicos que choram. O chimpanzé não chora. Aquele choro de dor. Aquelas lágrimas de sofrimento. É só o chimpanzé, só os humanos que choram. Sim. Mas eles podem demonstrar uma expressão de dor, eventualmente. Sim, mas aquele choro, sabe? Aquele choro emotivo. Sim. Que a gente até, quando tinha os velórios, que agora a gente não faz mais, né? Tinha as mulheres que iam lá, choradeiras. Elas chamavam choradeiras, né? Elas iam chorar nos velórios. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nossas lágrimas, inclusive, quando a gente chora esse choro de dor e sentimento, liberam 3 diferentes tipos de moléculas que causam depressão, dor, angústia. Olha, então por isso que chorar é bom. É só os humanos. Então, olha, o branquinho dos nossos olhos. Por que a gente tem um branquinho no olho? Para saber que você está olhando para mim e eu estou olhando para você. Agora, por que o chimpanzé tem um olho escuro? É um rosa tão intenso que é quase um marrom. Por quê? Porque ele tem que escapar do predador. E o predador, então, não pode saber para onde ele está olhando. Exato. Então, olha, só do ponto de vista material, de nossa composição de neurônios... tem spindle cells. Você é biólogo, como é que traduz spindle cells para... não me lembro mais, o nome é complicado. Mas as spindle cells, o pessoal põe aí no Google spindle cells, traduz para o português. São as células do sentimento, das emoções, os neurônios do sentimento das emoções. Estão relacionados com a expressão desses sentimentos. 40:1 a proporção entre chimpanzés e humanos. Nós temos 83 mil, eles têm 18 mil. A comparação vai ficar bem difícil. Não, eles têm 1.800, nós temos 83 mil. A comparação vai ser... Agora, fora a parte material, nós temos corpo, alma e espírito. Há uma discussão teológica entre alma e espírito, tal, teu corpo, tal. Poxa, mas nós temos muito, muito, muito mais do que só matéria. Só uma comparação que é muito interessante. A gente tem gente que quando vai morrer, tem um evento em que ele recorda tudo o que aconteceu na sua vida. Eu tenho um professor no Mackenzie que outro dia eu estava sentado com ele e falou, Marcos, isso aconteceu comigo. É aquela experiência de quase morte? Não, que a pessoa vê tem todas as imagens. Vislumbre do passado, do que aconteceu na vida.
Marcos, não tem matéria suficiente no nosso cérebro para guardar armazenar todos os bits da informação dessas imagens. Exato. Concorda? Exato, não tem, lógico. Pô, tem pessoas que têm quase morte, está sendo operado, ele sai do corpo Sim. e vê a operação Tem acontecendo. esses relatos aí, tem esses relatos. Ele relata tudo. E ele volta. Então, o que acontece? Poxa, há muito mais do que só matéria. Mas, Marcos, eu já vi evolucionistas e naturalistas dizerem o seguinte... Mais perto, Felipe? Desculpa, Felipe. Eu já vi naturalistas... Ô, Felipe, quiser interromper, pode interromper, que isso aqui é bem legal. Eu já vi naturalistas dizer o seguinte... Mas chimpanzés aprendem até linguagem de sinais e ensinam isso para os seus filhos. Isso não é sinal de inteligência? Marcos, eu estava lá no podcast do Monark. Aí eu falei que é só humanos que falam. Ele falou assim, papagaio também fala. Você acha que papagaio... Qual é o papagaio que também fala, gente? Nossa, agora deixei até meu celular ligado aqui, gente. O celular é que falou agora. Tá no mute. Fala aí pra mim, Marcos. Papagaio fala? Não, lógico que não fala. Ele imita sons. Sim. Ele reproduz sons. Falar é muito mais complexo do que reproduzir sons. E o que acontece com a fala humana? A gente expressa sentimentos, emoções através de palavras. E a gente tem que aprender a falar até 3 a 5 anos. Senão a gente nunca mais aprende a falar. Casper House é um caso muito mencionado, né? De um menino que ficou preso, enclausurado até a juventude. E quando foi encontrado, ele nunca mais falou. Vários casos, não é só esse. Muitos outros casos. Então, quem foi o primeiro humano que aprendeu a falar? Se ele não teve uma mãe que lhe ensinou a... quem foi... Não, a pergunta melhor é assim. Quem foi a primeira mãe que ensinou o seu filho a falar? Se essa primeira mãe não teve uma mãe que lhe ensinou a falar. Sim. E o pior, a nossa língua está evoluindo. A gente falava voz mecê, depois agora a gente fala você, agora no WhatsApp você vai escrevendo VC. Você vai, Marcos, lá no nosso podcast de hoje à tarde? É só a letra C, né? É, só o Czinho. É só um Czinho. O português, se você pegar um português que foi escrito, um texto em português que foi escrito há uns 300, 400, outro dia eu peguei o texto mais antigo em português. A carta do Pero Vaz de Caminha? Não, tem um outro mais antigo ainda, é um poema. Sim. Inclusive era um desafio assim. Eu fui ler, eu não consegui. Não tem como. Não conseguia ler. Agora, por quê? Porque você percebia que a construção das frases, a estrutura verbal, a conjugação, era muito mais sofisticada do que hoje. Sim. Então a língua está evoluindo. Então não tem como a gente imaginar que a gente tenha qualquer tipo de semelhança nas características assim mais do que nos faz humanos. Sim. Totalmente diferentes de chimpanzés. Sim. Essa questão deles aprenderem e reproduzirem não significa necessariamente um sinal de inteligência, porque isso não foi desenvolvido por eles. A ideia que eu quero transmitir aqui é aquela ideia de que ele está apenas repetindo algo que foi mostrado para ele, como é o caso do louro, do papagaio, que não produz fala, ele só reproduz o que ele ouve. Sim, mas olha, os chimpanzés também aprendem, claro que aprendem. Foram feitos também por um grande Deus. Eu não estou dizendo que eles são seres totalmente desprovidos de inteligência, né, Marcos? Evidente. Evidente que não. Só estou dizendo que, assim, dentro da variabilidade do que eles podem fazer... É absolutamente limitada se comparada com o ser humano. É um Big Bang evolutivo. Não é um verdadeiro... Um espaço ali, um precipício profundo. Não dá para passar. O que você falou faz muito sentido, Marcos, porque se a gente levar em consideração, se fosse só 1% de diferença, esse 1% fez surgir um Johann Sebastian Bach,
fez surgir um Fernando Pessoa, fez surgir um Graciliano Ramos, fez surgir um Jonathan Edwards, um Spurgeon, fez surgir uma série de coisas que a gente tem na sociedade humana que nunca vão aparecer na sociedade dos chimpanzés. Ainda que fosse só 1% de diferença, essa diferença é abissal se a gente comparar qualquer ser humano com qualquer chimpanzé. Marcos, você ficou sabendo que fizeram um transplante recente de fígado de porco para humanos? Não. Não ficou sabendo? Não fizeram. Ó, nocautearam todo o sistema imunológico, de rejeição, fecharam uma válvula lá e tudo mais. O humano estava com morte cerebral, então eles fizeram o transplante. E da última vez que eu li a reportagem, fazia mais de um mês que esse fígado ainda estava funcionando. O transplante foi feito de fígado de porco. Não de chimpanzé. Não de chimpanzé. Nunca na história da ciência se fez qualquer tipo de transplante de órgão de chimpanzé para humano. Por quê? Porque o chimpa não é nosso humano, Marcos. Pô, para com esse negócio, não é nosso parente. Cara. Mas o porco também não é. O porco também não é, mas a gente é mais parecido com porco do que chimpanzé, então. Pelo menos na anatomia dos órgãos internos, gordura e tudo mais. Exatamente. Então nunca... a proposta que eu brinco é que nunca falaram que a porca é nossa mana, né? Exatamente. Por quê? Porque acho que também não queriam passar tanto vexame. É assim, tinham que achar um bicho parecido com a gente, não tinham? E ciência da parecência, porque se evoluímos, tinha que... Aí o pobre do chimpanzé foi selecionado, né? Agora, é uma coisa muito interessante a gente pensar o seguinte, Marcos, os teus filhos, eles têm... em tese, 50% de semelhança do seu código genético. E os teus filhos, apesar de terem traços físicos parecidos com os teus e até eventualmente traços comportamentais, por uma questão de educação, de convívio e tal, são seres absolutamente diferentes de você. E a gente está falando de 50% de código genético ali. Se realmente fosse 98%, poxa, a gente devia ser muito mais parecido. Ou eles deveriam ter muito menos pelo, ou a gente deveria ter muito mais pelo. A gente deveria ser mais arqueado para frente, ou eles deveriam ser mais eretos. Cara, 1% só para falar dessa ancestralidade comum numa árvore genealógica, cara, é forçar demais a barra. Sabe qual é o pior de tudo, Marcos? Eu acho que a grande... tem um monte de problemas seríssimos. Mas, por exemplo, eles têm 24 pares de cromossomos. Nós temos 23. 23. Aí dizem que, num certo momento da história evolutiva, a gente se tornou humanos porque houve uma fusão. De 2 cromossomos se fundiram, formaram um só. 2A com 2B. E por isso a gente tem 23 e eles 24. O cromossomo 2A dos chimpanzés fundiu com o cromossomo 2B dos humanos e deu o cromossomo 2 2A do chimpanzé fundiu com 2B do chimpanzé, deu o cromossomo 2 do humano. Marcos, isso é uma fusão que a vida trabalha contra. Os cromossomos são todos protegidos por telômeros. Sim. Uma das funções que a gente conhece dos telômeros é proteger contra essa fusão cabeça a cabeça. Sim. De repente ocorre uma fusão. O que acontece com o ser fundido de 23 cromossomos? Ele devia ser menos apto, concorda? Isso foi um defeito, um problema. Porque certamente nessa fusão houve perda de material cromossômico. Houve também uma confusão genética. Sim. A gente tinha 24, agora tem 23. Teria que ter dado um trabalhão. Agora, o que acontece? O defeituoso, ele sobrevive. E todos os originais são extintos, porque agora a gente só tem 23. E o defeituoso sobrevive e tem mais capacidade do que... E o pior, eu tava outro dia, o João Paulo tava falando, né? E teria que ter acontecido nos homens e nas mulheres. Simultaneamente. Como é que vem um cromossomo com 24 fundindo com um óvulo de 23? Exatamente. Ou vice-versa. Como é que vai se dar o processo de reprodução aí? Veja só a inconsistência dessa alucinação, desse delírio evolutivo.
evolutivo. São muitas coisas que ao acaso deveriam acontecer todas ao mesmo tempo. Não é razoável colocar o acaso na discussão, né? O chimpanzé é todo coberto de pelos e ele transpira pelos pelos. As suas glândulas sebáceas, sudoríparas e tudo mais, ele faz com que eles transpirem pelos pelos. A gente transpira pela pele desnuda. A gente tem glândulas específicas que eles não têm. Muito mais. Aí o que acontece quando você tem um estresse térmico? Nas savanas africanas, por exemplo, o chimpanzé sobre estresse térmico, eles morrem. Eles têm que se esconder embaixo de árvore. Porque a perda de água é muito maior do que... Porque eles só transpiram. A transpiração dele, o sistema de controle da temperatura corporal do chimpanzé é pior que o nosso, muito pior. A gente não. Rio, 40 graus, paraíso tropical. A gente vai lá, deita na praia, né? Aquele calor, a gente transpira, olha só. E aí, para proteger a nossa pele, o que a gente tem? Um protetor solar natural, a melanina. Olha só, que sensacional. Eu não tenho muita melanina. Você é um mutante debilitado. Eu digo, né? Olha, se você é negro, se você é negro, o que acontece? Você tem a benção ainda preservada. Você tá lá com a melanina, né? Vai na praia, só fica mais bronze e tal. Aí eu brinco, o cara é brancão, né? Ele olha no espelho assim e fala assim: Senhor, graças te dou. Porque sou alvo mais que a neve. Lá vem. Aí o cara vem e canta até aquela musiquinha, né? Alvo mais que a neve. Precisa tomar cuidado com cantar essa música agora. Porque... Sim, nesse sangue. Vamos ser processados. Né? Não pode cantar essa música mais. Aí Deus lava o coração, não a pele. A pele branca é uma pele mutante debilitada. Porque fomos pra Finlândia... E lá tinha muito pouco sol, a vida teve que se adaptar. As adaptações não são do bem, elas são do mal também. Toda vez que você se adapta, não é uma microevolução, é uma microinvolução. Ô Marcos, esse é um ponto interessante. A evolução diz que a pressão do meio ambiente favorece o processo evolutivo. O que você está falando aí não é evolução? Não, favorece o processo involutivo. O Mendel já disse isso, Marcos. Olha, quem é o ser mais apto? Aquele que tem toda a diversidade genética, o azão e o azinho. Quando você vai pro azão, azinho... Que ele chamou de puro, né? De espécie pura... Quando você vai pro azão, azinho, você teve que se diversificar, você foi forçado. E os seres azinho foram extintos, né? O azão só que ficou, ou vice-versa. Agora, quando você chega no azão, você tem menos capacidade de se diversificar, você perdeu potencial, o pool genético é menor. Isso é microevolução, não é microinvolução. Você está se tornando menos apto. E aí o próximo passo é a extinção. Olha, por exemplo, você joga um negro na África, negro. Se ele não tiver complemento vitamínico, ele tem grandes problemas. Não é falta, porque ele não consegue absorver a raios ultravioleta na quantidade suficiente de vitaminas. Agora, você pega o finlandês, eu tenho um amigo meu, né, Tapio Kotiarro, ele parece uma lagartixa. É um copo de requeijão. Você vê todas as veias de tão branco que ele é. É quase que transparente. Já pensou colocar um rapaz desse, né, o Tapio, lá na África, com sol escaldante, né, todos os dias? Ele vai morrer de câncer de pele, queimado. Tá vendo como quando você precisa se diversificar, você paga o preço? Eu nunca vi. Você saca o dinheiro do banco e o saldo aumenta? Continua a mesma coisa. Ou continua o mesmo, que já estava bom, né? Já estava bom, se estava nem aumentar, né? Pelo menos dava trabalho, né? Tinha que ficar sacando todo o tempo. Mas, gente, você sacou do banco do pool genético de diversificação, você se tornou menos apto. Por isso que eu não sou nem microevolucionista. Na realidade, não gosto dessa palavra, né? É microinvolução que está acontecendo. Como é que a gente pode pensar que a vida só involui? A gente só acumula mutações deletérias. E para transformar um símio em humanos e chimpanzés, você precisaria, no mínimo dos mínimos de 600 mil mutações que de fato criaram algo novo. E acontecendo simultaneamente no macho e na fêmea. E na fêmea, claro. A fusão do 23 e 24 é uma bomba atômica para Darwin, não é? O que o Marcos está falando é a fusão
fusão dos cromossomos 23 e 24. Fusão de 23 e 24, para quem não sabe, para quem está chegando agora, é disso que a gente está falando. E, inclusive, falaram que essa fusão causou uma cicatriz. Gente, a gente foi olhar aquela cicatriz, a cicatriz não é cicatriz. Olha, tá vendo? Tem uma sequência ali, que é a sequência dos telômeros originais. A sequência se encontra em todo o cromossomo 2 dos humanos. Muito daquela sequência que a gente encontra nessa suposta cicatriz, a gente já percebeu que são genes funcionais. E não tem aquela história dos cromossomos sexuais também terem aí uma questão de adaptação, né, em relação a chimpanzé e humano? Os cromossomos sexuais estão diferentes também, ou são iguais? Como é que funciona? Ô, Marcos, eu falo no Fomos Planejados, né, que você pode adquirir na Ezion, né? O Felipe vai até colocar ali embaixo assim, né? Ó, www. Editora Ezion, acho que é assim, né? .com.br. É assim, Felipe? www. Então, você pode adquirir o Fomos Planejados lá. Você fala isso no livro? Claro. O cromossomo sexual? Sim. Ó, fomos sequenciar o cromossomo Y. Por quê? Porque ele é pequenininho, né? Sim, mais fácil. O X é muito maior. Até as feministas achavam que os homens estavam em rota de extinção porque o cromossomo Y estava diminuindo, né? Pequenininho, pequenininho. Daqui a pouco vai desaparecer, né? Aí o que descobriram? O cromossomo Y... Pior que é verdade, Marcos. Você tá rindo, mas é verdade. Gente, é verdade. Elas achavam, os feministas achavam que a gente estava em rota de extinção, mas não contavam com a nossa astúcia. A gente tá firme e forte aqui. Aí, o que acontece? Vão ter que nos aguentar, né? Por mais um pouco de tempo. Vão ter que aguentar. Aí foram sequenciar o cromossomo Y. Fizeram esse sequenciamento do cromossomo Y sexual dos chimpanzés e dos humanos. Tem um trabalho que saiu na Science, eu cito no meu livro, o Fomos Planejados. Quanto que deu de semelhança? Foi tão diferente que a conclusão foi: somos 0% parecido. É zero, tá lá no artigo, na Science. Somos 0% semelhantes em cromossomo Y. Pior dos piores dos piores é que o próprio trabalho diz que o cromossomo Y é pequeno, mas ele é extremamente importante, porque ele controla a expressão gênica em vários outros cromossomos. É homem, né? Você já viu? É mandão, quer né? mandar, quer controlar em tudo. Quer controlar tudo. O cromossomo Y. Até geneticamente. Então, infelizmente, para as feministas, é pequeno, mas é mandão pra caramba. E o pior, foram fazer esse sequenciamento do cromossomo Y dos humanos para vários humanos, porque ele é pequeno, é fácil de sequenciar e tudo mais. O que descobriram no cromossomo Y, Marcos? Que ele é extremamente preservado. Sabe o que é preservado? É um termo evolucionista, né? Mas o que ele significa? É igual para tudo quanto é homem no mundo. Independente da etnia, esse cromossomo está preservado. Ele é idêntico para todos os homens, muito, muito parecido. Porque independe da etnia, né? Sabe o que descobriram, então? Por que ele é preservado? Porque ele não pode sofrer mutações. Ele é extremamente sensível a mutações deletérias. Mutou, danou. E aí, como que pode? Em apenas 10 milhões de anos, vamos separar em 10 milhões, porque eles falam de 6, 10, 15, 20 milhões, né? Eles nunca concordam na idade, né? Deu pau, eles duplicam a idade do universo, inclusive, que estão querendo fazer já, né? Era 13,8, né? Mais ou menos 0,02, agora estão querendo duplicar. O erro aí já foi para o espaço, né? Pois é. Aí falaram assim, olha, por mais que você estique a idade, 15 milhões, não dá para você transformar um cromossomo Y de um ser que veio do mesmo ancestral símil num outro cromossomo Y com 100% de diferença se ele é extremamente sensível a mutações deletérias. Ele é altamente preservativo. Ele é idêntico. Ele em todos os humanos. O que isso significa? Outra grande bomba atômica para Darwin. Agora, o pior, foram ver no cromossomo Y, dá também para você fazer um sequenciamento hereditário, movimentação na geografia da Terra. Sim. Descobriram o
Adão Y. Adão Y, Adão o Y primeiro. significa que pelo sequenciamento do cromossomo Y, nós descobrimos que todos os humanos na Terra vieram de um homem só. Peraí, há algum tempo atrás aqui no canal Fé e Ciência a gente falou da tal da Eva mitocondrial, Sim. que teria sido aquela primeira mulher que originou todas as outras. Isso acontece com machos também? Também. Olha, é o cromossomo Y e o DNA mitocondrial. Eles são pequenos, um só vem da mãe, que é o DNA mitocondrial, o outro só vem do pai, que é o cromossomo Y. Então, as técnicas de genoma hoje, de sequenciamento, permitiram essas técnicas, o sequenciamento de um monte de cromossomo Y, de um monte de DNA mitocondrial. E eles recuaram no tempo isso? Você pode recuar. A nossa existência na Terra está registrada nesses DNAs. 15 minutinhos nós temos lá, né? Tá o Felipe está mostrando. Beleza. Então, nem precisava ficar olhando pro meu celular. Olha aí, né? Beleza, Felipe. 15 minutinhos, Marcos. Foram sequenciar o DNA mitocondrial... E como a gente tem todas essas técnicas, viemos de uma mesma mulher e viemos do mesmo homem. O pior, 6.000 anos. Há 6.000 anos. Não foi mais? Não. No início calcularam 200.000. O João Paulo veio aqui, né? A gente fez 2 programas com ele e tudo mais. Vocês podem assistir na IPPTV, 2 podcasts sensacionais. Você vai perceber todos os detalhes desses estudos. Mas... primeiro deu 200.000, porque acharam que as taxas de acúmulo de mutações eram muito mais lentas. Mas depois descobriram que não, era bem mais rápido. Tem artigos publicados na Nature, na Science. Com esse novo relógio de mutações deletérias, deu 6.000 anos. Aí eles falam assim, nossa, é inaceitável isso, porque bate muito com a Bíblia. E o cromossomo Y também. Agora, o pior... viviam no nordeste da África ali, muito próximos. Que coincidência. Não dá para saber se eles tiveram filhos juntos, né? Mas, poxa, se viemos todos do mesmo homem, todos da mesma mulher, eles viemos do mesmo lugar. Do mesmo pai da mãe, desse pai e dessa mãe. Sim. E como é que os evolucionistas explicam esse grande achado? Olha, existiam milhões e milhões e milhões de homens e mulheres na Terra. Eles foram morrendo. Só sobrou um homem e só sobrou uma mulher. Naquele momento, naquele santo lugar. Exatamente. Naquele santo momento, daquela santa posição na Terra. Exatamente. Os dois se encontram. Um olha para o outro e fala, o último dos moicanos. Saiu a outra, olha, o rapaz, olha, a última das moicanas. Deve ter sido assim, né? Vamos ter filho logo, senão os humanos estão extintos. Aí eles começam a ter filhos e não morrem mais. Gostou dessa explicação, Marcos? Muito racional, não é? Ô, Marcos, fala, olha, entrou Noé na arca com seus filhos. Nossa, isso não pode, né? Pode. Agora sobrar só 2 humanos, pode, né? Ô, Marcos, eu queria falar de uma outra comparação. Sim. O nosso programa, você está vendo aí, é Fé e Ciência. Eu queria falar de uma outra comparação nesses minutos que faltam. Essa comparação está registrada no primeiro livro da Bíblia. A comparação diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso não é quantificado pelo DNA. Marcos, eu sei, todo mundo sabe, você é cientista, uma vida dedicada à ciência. Mas qual comparação realmente é válida para nós humanos? A com o chimpa ou com o projetista? Que no nosso caso, cremos ser o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Qual que é a comparação que realmente importa para nós, Marcos? Olha, Marcos, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Em Salmos a gente lê também que quem é o homem para que se importe dele? Mas o salmista continua, mesmo assim, não é? De honra e glória o coroaste.
pouco abaixo dos anjos O fizeste. Aí tem uma treta teológica que diz que a gente vai julgar os anjos, não é, Marcos? Isso aí dá pano pra... Né? Isso aí dá pano. Então a gente tá ali, né? Talvez até um pouco para cima, um pouco para baixo. Bem coladinho nós estamos. Então a gente foi feita... A comparação que se faz é em relação a esse grande Deus, obviamente. Temos a mente de Deus, o coração de Deus, nós pensamos como Ele pensa. Temos atributos deles. Os atributos deles em nós. Obviamente que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, excedem, né? Aqueles atributos que na teologia a gente chama de incomunicáveis, Deus não deu. Mas Deus nos deu atributos comunicáveis. Claro, e Ele gosta de conversar com a gente, bater um papo, né? A Bíblia diz em Gênesis que Ele, no final da tarde, Ele vinha conversar com o homem. Adão e Eva. Aí eu brinco, né? Acho que esse é o único erro que a Bíblia tem, né? Ele não conversava com Adão, ele conversava muito mais com a Eva, né? Ela aprendeu muito melhor a falar do que Adão, não foi, Marcos? Então, nós somos imagem e semelhança desse grande Deus. Olha, compomos melodias, sinfonia, grandes obras de arte, Michelangelo, não é? Todos os grandes compositores da música clássica, sensacional, vários outros, né? Não, a música de hoje que não, né? A gente evoluiu demais, também nisso, né? Também nisso. Olha, a gente é capaz de entender filosoficamente o mundo e a nossa existência, os grandes filósofos gregos. Nós temos essa capacidade intelectual, cognitiva, que excede de ordens e ordens e ordens de grandezas qualquer animal. Então, os evolucionistas normalmente dizem que os chimpanzés teriam a capacidade cognitiva semelhante a crianças de 4 a 5 anos. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi falar várias vezes. Eu vivo, então, colocando lá no meu... Eu colocava no Face, agora no Instagram, né? Aqueles menininhos tocando piano, absurdamente sensacional. Sim. Outro dia foi uma menina lá no American Has Talent. Ou não foi no American, foi na Europa, acho que era uma russa. Descendente de russo aqui, né? Falou mais alto, sangue tocou russo, meu coração, né? Aí chegaram pra menina assim e falaram: você vai cantar o quê? Ela: ópera. Ela: o quê? Ópera? Ela: ópera. Aí todo mundo meio desconfiado que ela não ia cantar. Aí então tá bom, vamos ouvir a menina cantando ópera. De repente, quando ela abre a boca, aquele som magnífico, sensacional. E são vários e vários exemplos. Aí eu coloquei no meu Face na época: humilha o chimpa, garota, humilha. Posto que fostes feita a imagem e semelhança de um grande Deus. Exatamente. Não é para humilhar o chimpa. O Ariano Suassuna, não sei se você já viu aquele vídeo. Sim, excelente vídeo. Ele pega o pregador, né? O pregador. Pregador? É pregador de roupa, né? Prendedor. Prendedor, pode cada lugar do Brasil chama de um nome diferente. Você, Felipe, como é que se chama? Pregador ou prendedor? Prendedor. 2-1, Marcos. Tá bom, perdi. Aí ele falou assim: aperta, abre. Solta, fecha, uma molinha, tudo um design extremamente inteligente. Simples, mas extremamente inteligente. Aí o Ariano Suassuna falou: tá vendo? Chimpanzé nunca faria um prendedor ou pregador de roupas. E nem citarei a 9ª Sinfonia de Beethoven para não humilhar os chimpas. Portanto, nem se a mãe do Papa. Eu brinco, ele apelou para a autoridade máxima da Terra. Do que ele acreditava. Se o Papa, né? Acima do Papa, só a mãe. Só a mãe do Papa. Nem se a mãe do Papa tentar me convencer que eu sou pai. Eu sou primo de chimpanzé, que é o título do nosso podcast, eu não acredito. Não faz sentido, Marcos. É por isso que eu digo que a evolução não faz sentido. Teve uma pesquisa recente, perguntaram para pessoas ao redor do mundo: você crê em Deus? Qual foi o país que terminou em primeiríssimo lugar? Que crê, dizendo que crê? Crê em Deus. Será que os Estados Unidos? In God we trust? Não, Brasil, 89%. Estados Unidos pegou em 4º lugar, 74%. Ganhamos dele em Aí eu mandei lá pro John West do Discovery Institute e falei: John, como é que de fato, In God we trust é aplicado aos brasileiros. Sim. Por que 89% dos brasileiros entendem que há um Deus, que os fez prontos e tudo mais, que não são parentes de chimpanzé? Sai pela rua perguntando
perguntando se as pessoas acham que são parentes de chimpanzé. É só dar uma olhada. É só parar do lado e falar, mano, nada a ver. Por que eles não acreditam? Porque é aberração demais. Sim. É uma ciência que propõe uma coisa totalmente aberrante, não é? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Nossa intuição é óbvio demais que a gente não é parente de chimpanzés. Não só pela morfologia, mas pelas capacidades cognitivas e por essa alma, por esse capacidade emocional, inteligência emocional que nos aproximam absolutamente de Deus. A criação, tudo que o homem faz. Eu digo que a gente só faz o que a gente faz porque a gente tem a mente de Deus. A gente tem essa capacidade criativa que Deus nos deu. Sim. E essa é a grande diferença. Concordo plenamente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Você viu aqui no finalzinho o Marcos citar um exemplo de um aparelhinho pequenininho chamado prendedor de roupa. Duas hastes de madeira com uma molinha de metal no meio, mas extremamente inteligente e projetada para uma função específica. No nosso próximo encontro aqui no Fé e Ciência, a gente vai falar que a vida é coisa de profissional. Você que nos acompanhou, deixe o seu comentário aí embaixo do vídeo, escreva aí o que você pensa sobre isso e eu vou deixar aqui o Marcos com as palavras finais para a gente encerrar o nosso encontro dessa vez. Marcos, muito obrigado, Deus abençoe você e o que você pode terminar aí sobre esse assunto. Eu que gostaria de agradecer, Marcos. Você é um apresentador de primeiríssima, né? É por causa do nosso nome, Marcos. Tô até com medo de ficar chamando muito você aqui. O Arival vai me dispensar, viu, gente? Muito legal, Marcos. Foi sensacional. A gente está aqui mais uma vez, cercado do T-Rex, né? Olha, Marcos, não sei se o pessoal... eu vi que você tá com uma... Você tá virando artista agora? Você tá fazendo camiseta? Agora minha marca registrada virou T-Rex vegano. T-Rex vegano. E agora a Koval Press, no seu site, daqui uma semana mais ou menos, você vai encontrar lá as camisetas by Marcos Eberlin. Tô falando com o João para ver se a Ezion também começa a comercializar, porque agora ele tá com essa parceria aí, né? Certo. Koval Press, Ezion. Tá. E é um T-Rex vegano. Essa imagem foi feita num chat desses chats de inteligência artificial. Chat de inteligência artificial, T-Rex vegano. E foi sensacional. Não posso deixar de falar do Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. O lançamento em conjunto Ezion Koval Press. Você pode encontrar no site da Ezion. Não é? Sensacional. Tá ali, olha lá, o Felipe colocou, editor Ezion. .com.br, acha também no Instagram, né? Tudo mais. Esse livro, um best-seller, mais de 40 mil cópias vendidas agora. Outro dia, Marcos, o rapaz falou assim, me mandou uma foto. Olha, estou aqui em Brasília, numa livraria do shopping. Olha aqui o seu livro, do lado do Origem das Espécies de Charles Darwin. Olha beleza. Que beleza. E outro dia, não foi o Fomos Planejados, mas o Antevidência, que também é comercializado pela Ezion e Koval Press, estava em primeiro lugar em bioquímica. Qual era o segundo lugar, Marcos? A Origem das Espécies de Charles Darwin. E nem é bioquímica. Batemos Darwin. Então, adquirir esses livros foi um privilégio muito grande. A gente, nesses bate-papos, a gente brinca, se diverte, mas o principal objetivo é transmitir a verdade. A verdade da ciência, sim, a ciência é muito boa, traz várias indicações, mas ela é boa quando ela confirma as verdades absolutas da palavra de Deus, não é? A Bíblia é muito clara. Jesus, quando questionado, disse, não tendes lido que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher? Então tem muito crente que acha que evoluiu, tem crente que acha que de fato até ele é parente de chimpanzés, primo. Mas a Bíblia deixa essa questão fechada. Não tem o que discutir. O próprio Cristo, né, quando questionado, diz, não tendes lido que... desde o princípio. Exatamente. Então não dá lugar nenhum para qualquer tipo de parentesco com chimpanzés. É a verdade sendo divulgada aqui, né, no podcast Fé e Ciência. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fé e Ciência.